Começa agora mais um BDF Entrevista. Eu sou Raquel Setz e é um prazer estar com você, seja no YouTube, na Rede TVT ou na Rádio Brasil de Fato. Segundo a teoria marxista, o mundo é produto do trabalho humano. Mas qual o papel daquele trabalho quase invisível, geralmente não remunerado, que é feito pelas mulheres dentro de casa? Esse tema foi investigado por diversas correntes feministas ao longo de séculos. Agora, essa história é recuperada no livro Mulheres e Trabalho, Feminismo, Classe e Reprodução Social, da acadêmica canadense Susan Ferguson. O livro acabou de ser lançado no Brasil pela Contrabando Editorial. E para a gente conversar mais sobre esse assunto, eu recebo hoje a Raíza Ruas. Ela é professora de Serviço Social na Universidade Federal do Rio de Janeiro e também foi uma das tradutoras do livro. Obrigada por estar aqui com a gente, Raíza. Olá, Raquel, obrigada por me receber e pelo espaço para a divulgação de um livro tão importante para os dias atuais. Vamos lá, então, primeiro, por que pensar na categoria trabalho é tão importante quando a gente fala da condição da mulher na sociedade? Bem, o trabalho, na verdade, é uma categoria fundamental para pensar a sociedade contemporânea, né? A sociedade capitalista ela é estruturada e hierarquizada a partir e através do trabalho, né? Da apropriação desigual do trabalho e da expropriação dos meios necessários para a produção e reprodução da vida, né? Pensando o feminismo hoje, é muito importante a gente considerar que trabalho tem dois sentidos, né? Tem um sentido do trabalho produtivo, produtor de valor, né, esse trabalho que é quantificado e que é valorizado, visível na sociedade capitalista, e o trabalho enquanto, naquele sentido geral, ontológico, o trabalho enquanto qualquer atividade humana, prática, que interfere e se relaciona com a natureza, né, e a modifica, e modifica também a pessoa com quem, a pessoa que trabalha, a pessoa que está em interação com o seu ambiente. Então, para pensar o gênero, né, para pensar o que é mulher, o trabalho nessa sociedade ele tem sido um marcador muito importante. Né? E aí, principalmente, o trabalho no seu sentido abstrato, né? O trabalho produtor de valor. Uhum. Eu queria trazer algumas questões teóricas que o livro aborda e depois a gente vai falar um pouco sobre os dias atuais. Vou trazer alguns questionamentos, algumas provocações aqui. Mas na parte da teoria, a Susan Ferguson, como a gente já falou no início, ela mostra como as diversas correntes trataram a questão do trabalho. E aí tem a corrente do feminismo da igualdade, que a gente poderia também chamar de feminismo liberal, que dizia que o trabalho remunerado é muito importante para que a mulher não fique dependente do homem. Né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa corrente e sobre esse entendimento do que é o trabalho para essas feministas. Certo. Raquel, eu acho que primeiro para a gente começar essa conversa, né, é importante a gente lembrar que o feminismo é uma das expressões dos movimentos de mulheres ao longo dos séculos, né, e é uma expressão do movimento de mulheres que está extremamente atrelada às revoluções burguesas, né, às revoluções liberais de fins do século XVIII, né, de fins do século XVIII, isso na Europa Ocidental. Então, é importante a gente pensar que para essa pequena parcela da humanidade, nessa pequena parcela das mulheres que estavam ali envolvidas nesses processos revolucionários, a questão da igualdade, da liberdade e da fraternidade era uma questão tão central quanto contraditória, porque as lideranças principais dessas revoluções elas universalizavam essas três dimensões, mas concretamente essas dimensões elas estavam só disponíveis para os homens, né? E o sentido de humanidade estava muito restrito aos homens brancos da classe de proprietários, né? E aí o feminismo da igualdade ele vai então tentar fazer com que as mulheres dessa mesma classe elas consigam acessar essa sociedade que se reestrutura, né? Então que elas tenham acesso à educação, que elas tenham acesso ao espaço público, e esse acesso se daria pelo acesso ao trabalho remunerado em condições de igualdade com os homens. Né? E isso, claro, não considera que parcelas enormes, né, das classes, né, trabalhadoras, ou, na verdade, parcelas enormes da humanidade, já estavam inseridas no trabalho, né? Mas, na verdade, essa inserção não garantia
a inserção no reino da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Uhum. A verdade é que mulheres pobres, seja no Brasil, na Europa, sempre trabalharam trabalhos mal remunerados, né? Exatamente. Exatamente. E essa discussão ela ganha uma dimensão ainda mais ampla se a gente for pensar, por exemplo, a dimensão da racialização, que é fundamental para pensar também essa sociedade capitalista, né, que emerge aí nesse momento histórico, porque é um momento histórico em que boa parte, né, da humanidade estava sofrendo um processo de expropriação, né? Então, se a gente pensar no tráfico transatlântico de pessoas escravizadas na África, né, de todo o processo de colonização, expropriação, né, genocídio nas Américas, mas também na expansão colonial para a Ásia, né, para o Sudeste Asiático, a gente vai entender que o gênero ele não é algo transhistórico. Essas outras sociedades que não europeias, elas não se dividiam de uma forma binária, cis heteropatriarcal entre homens e mulheres, né? E principalmente calcados numa divisão do trabalho que hierarquizava e dava significado a esses gêneros. Essas sociedades tinham outras formas de organização e, na medida que o processo de colonização se impunha, aí sim uma forma patriarcal burguesa, né, nascente ia se impondo nesse processo. E aí as mulheres pobres da Europa, elas sempre trabalharam, né, como você bem disse, mas trabalhando de uma forma mal remunerada, muitas vezes até não remunerada, né, um nível de exploração muito bárbaro, mas de fato muitas mulheres, como as mulheres negras, né, elas estavam ali sendo produzidas enquanto mulheres negras, mas num processo de escravização. Então, se a gente for pensar o Brasil, por exemplo, até 1800, até meados do século XIX, 1850, o gênero não era um fator determinante para pensar a exploração, a expropriação da força de trabalho dos escravizados, né? Então, as mulheres escravizadas, sequestradas em África, elas eram tão expropriadas, né, quanto os homens, tão violentadas quanto os homens, faziam o mesmo tipo de trabalho, e o gênero não era algo que organizava a escravaria, digamos assim, né, naquele momento. Inclusive, tem manuais da escravidão do século XIX que vão mostrando a mudança no tratamento daquelas pessoas, então, escravizadas, a partir do momento que o tráfico de pessoas escravizadas começa a se restringir no Atlântico, né, já ali no início do século XIX, e aí sim a questão reprodutiva, né, como reproduzir a força de trabalho ganha centralidade nessa gestão, digamos assim, do processo produtivo em países como o Brasil. Então, sim, temos essa questão já contraditória bem dentro da Europa, mas também fora dela, e a relação entre esse interno e esse externo é importante para a gente entender os ganhos e as contradições do feminismo e da igualdade, e também o surgimento de outras perspectivas feministas. Uhum. Mas aí, falando em contradição e em outras perspectivas feministas, a gente tem o feminismo socialista, mas mesmo dentro dessa corrente, havia uma parte, acho que a parte majoritária, inclusive, que dizia que esse trabalho reprodutivo, né, que esse trabalho não remunerado é feito dentro de casa, ele é irrelevante para o funcionamento do capital. Parte do feminismo socialista dizia isso. Então, dizia que havia uma opressão, que era a opressão patriarcal, e outra opressão, que era a opressão do capital. Elas não se relacionavam. Eu queria que você comentasse um pouquinho isso, por favor. Sim, na verdade, esse debate é um debate muito complexo, né? E eu acho que no Brasil a gente ainda está se debruçando sobre ele, né, de uma forma mais profunda agora, no período democrático, né? Pensando que grande parte aí do pensamento feminista contemporâneo foi desenvolvido durante as décadas de 60 e 70 no Norte Global, quando a gente vivia a ditadura empresarial militar. Então, de fato, tem toda uma questão que precisa ser revisitada em como a tradição socialista pensou a questão do trabalho, né? A grande contradição era o feminismo em si, e como ele surge nos ciclos burgueses e pequeno-burgueses das sociedades, né, da Europa Ocidental, as mulheres que sempre trabalharam, inclusive como servas e domésticas, né, depois dentro das casas dessas outras mulheres burguesas, elas entendiam que a sua condição ela estava ligada a uma dimensão de classe, e elas tinham também
uma liberdade, digamos assim, né, muito mais alargada do que as mulheres burguesas, tanto no sentido do casamento, da escolha dos seus parceiros, muitas vezes, né, naquelas cidades, ou então elas tinham uma outra compreensão mais familiar, mais comunitária dessas escolhas, elas não estavam submetidas aos padrões hierárquicos que a transferência de propriedade, né, da própria forma como essa classe burguesa que nascia ia entendendo a necessidade de regular essa transferência de propriedade e esse status, e concentrar esse status na sociedade. Então, de fato, as primeiras socialistas, elas se opunham muitas vezes às mulheres feministas porque entendiam que o feminismo não abarcava sua própria experiência, né, a experiência de classe. Então, no início, sim, houve essa interpretação, mas também desde o século XVIII, né, e a Susan Ferguson vai apontar isso, já dentro do que ficou conhecido como socialismo utópico, tinham aqueles intelectuais, homens e mulheres, que entendiam que essa opressão de gênero, que era típica da forma da família burguesa nuclear, ela também estava se alargando e sendo imposta ao tipo de vida do proletariado. E aí é muito interessante, Raquel, a gente pensar na Inglaterra, por exemplo, né, que nesse momento vivia um processo de colonialismo, não só, né, externo, mas interno. Né? Então, se a gente for olhar para a relação da Inglaterra com a Irlanda, por exemplo, essas contradições elas já vão aparecendo. As formas sociais irlandesas, as tradições, a cultura familiar, muito ligada né, à terra, muito ligada também a uma religiosidade diferente da religiosidade protestante da inglesa. Tudo isso, né, ia entrando em contradição com essa questão do gênero, na medida em que os trabalhadores irlandeses eles iam sendo expropriados e submetidos às manufaturas, às fábricas, né, na Revolução Industrial Britânica, como trabalhadores de segunda categoria, racializados, inclusive, comparados com africanos na época. Né? Os jornais da época circulavam caricaturas de trabalhadores irlandeses com feições de macaco, né? Se referindo aos bairros irlandeses como bairros que seriam favelas, que seriam bairros selvagens. Então, a relação entre gênero, raça e classe ela é uma unidade constitutiva do capitalismo, e quando a gente passa a entender essa unidade necessária e contraditória, a gente consegue entender um pouco mais essas diferentes expressões e aparentes contradições que emergiram no nível das ideias, né? No nível do pensamento político. E aí vem uma outra corrente dentro do feminismo socialista que diz não, esse trabalho reprodutivo que é feito dentro de casa, ele é absolutamente essencial para que o capital possa ser produzido, né? Exatamente. E aí, essa última vertente, sim, vai ser o feminismo socialista propriamente dito, né? A Susan Ferguson, ela chama as liberais de feminismo da igualdade. Aí, esses outros que você citou, que envolviam alguns socialistas utópicos, anarquistas, pessoas críticas, né, de variadas matrizes, ela vai chamar de feminismo da igualdade crítica, né, que dá um passo além do feminismo da igualdade, e que vai olhar talvez outras dimensões ali, né, para além da questão do trabalho, já começa a ser desafiado por esse processo que eu estava mencionando, um processo histórico que estava em curso, e aí sim o feminismo socialista, principalmente já, né, em meados do século XIX, vai começar a afirmar a questão da mulher trabalhadora. E aí a gente vai entender isso também como um processo que vai se ampliando na Europa, né? Então tem todo um debate alemão que vai se construindo, né, da social-democracia alemã, né, além do debate britânico, francês, né, tem um debate que se espalha para a Itália, porque vai vir ser, né, a Alemanha, a Itália. Então a gente precisa pensar que é um século de muito desenvolvimento rápido, né, e mudanças rápidas nas sociedades europeias, mudanças que aconteciam em temporalidades distintas, mas que expressavam esse mesmo processo de subordinação da vida humana a uma outra lógica, a uma lógica da produção de valor, a uma lógica na qual o trabalho que antes era um trabalho né, cada vez mais muito mais concreto, e um trabalho cada vez mais abstrato, um trabalho voltado para a produção de riqueza e de valor,
e não para a manutenção da vida humana. E aí as primeiras tendências socialistas elas já vão percebendo isso, né, que tem uma contradição dentro do próprio processo de reprodução da força de trabalho, se a força de trabalho é uma mercadoria essencial para a produção capitalista, né? Então as mulheres socialistas vão se percebendo, né, nesse lugar de não só trabalhadoras, mas também reprodutoras da força de trabalho portanto os trabalhos de reprodução da vida, né, os trabalhos feitos no lar. E aí os trabalhos que para a gente até hoje a gente tem muita dificuldade de encarar como trabalho, né? A gente ainda hoje vê como amor, como cuidado, como uma tarefa natural das mulheres, mas que são trabalhos essenciais para garantir a reposição da força de trabalho ao capital. Então, o passar, o lavar, o cozinhar, o garantir que toda a família trabalhadora esteja apta para no dia seguinte enfrentar uma nova jornada de trabalho, né? Tudo isso, por ser não remunerado, historicamente foi considerado também algo externo ao capital, né? E por essas tendências liberais. E o que o pensamento socialista, principalmente a partir da tradição marxista, né, vai fazer e a grande ruptura, a grande inovação dessa corrente de pensamento é justamente que a opressão ela não está no nível moral, né? Ela não está no nível familiar, não está na questão da propriedade privada em si, né? Da transmissão da herança, né? Como algumas teorias iam falar, e sim no fato de que o capital precisa reproduzir a força de trabalho em níveis cada vez mais baixos, né, em preços, né, cada vez mais rebaixados. Então, e isso depende de toda uma enorme variedade de tarefas domésticas, né, e outras tarefas também, não só no âmbito doméstico, né, tarefas emocionais, tarefas, né, de regulação psíquica, inclusive de recomposição psíquica, que não eram remuneradas e, portanto, eram invisibilizadas e foram historicamente invisibilizadas também para facilitar a acumulação de capital. Então, é um pouco essa também a perspectiva mais ampla aí das tradições socialistas, porque também tem mais de uma, tá? Não é uma só, não. Não, e aí tem mais uma complexidade que é trazida pelo feminismo negro, né? Que vai trazer outras nuances aí para essa discussão. Quais são as principais contribuições do feminismo negro para pensar essa questão do trabalho não remunerado, do trabalho de cuidado? Sim, essa é uma pergunta muito importante, inclusive para a gente entender por que foram se desenvolvendo mais de uma tradição socialista, né, sobre o feminismo. Pensando que o pensamento marxista ele se espalha pelo globo, né, justamente porque o capitalismo se espalha pelo planeta e vai subsumindo as formas de vida, como eu falei, né? Então, se antes a gente tinha formas de vida comunitárias, formas de vida que já estavam subordinadas a outros modos de expropriação, como a escravização ou a servidão, etc., o capitalismo, a industrialização, né, ela vai transformando e homogeneizando as formas de vida, as relações sociais, né, em todo o globo. E aí, as mulheres negras, né, e aí por isso que eu iniciei a minha fala mencionando o fato de que, enquanto as revoluções burguesas estavam acontecendo na Europa, estávamos aqui escravizadas, né, nas Américas, as mulheres negras elas resistiram, se organizaram politicamente, produziram inclusive um pensamento crítico desde o primeiro dia que foram sequestradas, né, do continente africano, né? Sempre houve resistência, as mulheres negras sempre se organizaram resistindo ao processo escravista. E aí, quando acontece a Revolução Industrial na Europa, há uma mudança, né, qualitativa na escravidão, tanto de escala, né, de tamanho, de intensidade, quanto de produtividade e da forma como a escravidão ela era tratada. E essas mulheres negras elas também estão em interação com as outras mulheres trabalhadoras e com mulheres indígenas, né? Então, o pensamento feminista que surge na Europa, assim como o iluminismo, ele também influencia, né? E é influenciado pelas tradições negras radicais das Américas, por exemplo, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, como a Revolução Francesa é o duplo da Revolução Haitiana, né? Então, pensando nesse sentido, a mesma coisa se aplica ao pensamento feminista, né? Então a gente vai ter formas organizativas, e aqui no Brasil a gente poderia mencionar
né, desde as tradições de matriz africana, né, que hoje a gente conhece como candomblé, umbanda, batuque, né, até os angus, ungus, são modos de sobrevivência e de resistência, as comunidades quilombolas, né, modos de resistência e sobrevivência que as mulheres negras ajudaram a construir, que protagonizaram ao longo da história e que quando se encontram com um pensamento feminista, né, isso também sofre um deslocamento, né? Elas vão falar, ué, vocês estão falando que os homens se impõem como universal, né, e excluem as mulheres, e vocês estão se impondo como significado universal de mulher. Que mulher é essa? É a mulher branca, europeia, burguesa? Porque se for, vocês também estão generalizando indevidamente a realidade de vocês como a realidade de todas as mulheres, e isso não existe, né? Fomos escravizadas, e aí a gente tem, se vocês, né, quem está ouvindo a gente quiser jogar no Google, a gente tem registros de mulheres já no século, né, ainda no século XIX, eu ia falar já, mas não, né? No século XIX, que vão questionar. E o grande questionamento que hoje é famoso é o da missionária Sojourner Truth, que ela vai falar: e eu não sou uma mulher? Vocês, né, nos círculos liberais, dizem que as mulheres são frágeis, dizem que as mulheres elas precisam, né, não são capazes de trabalhar, elas precisam de ajuda para discernir as coisas e por isso elas não podem votar, né, elas não podem fazer contratos sem o marido, sem o pai. E eu, que trabalho na plantação a minha vida inteira, tive 13 filhos arrancados, e ninguém nunca me ofereceu um lugar para sentar, eu não sou uma mulher, então eu sou o quê, né? E aí, sim, as mulheres negras sempre questionaram isso, e com isso também lançaram luz sobre a questão do trabalho doméstico, porque se para as socialistas estar na esfera do lar doméstico, né, fazer as tarefas, ela era apenas uma dupla carga de trabalho, uma opressão, já que as mulheres trabalhadoras, como você mesmo falou, né, sempre trabalharam, mesmo na Europa, tinha o trabalho na fábrica e o trabalho no lar, né? Então era uma dupla carga de trabalho opressiva, né? Mas e o lar era um lar que cada vez mais sofria um processo de ser transformado num lar nuclear, né, patriarcal. Então tinha um processo ali de decomposição e recomposição dessa forma familiar também em curso, que fazia com que esses lares fossem cada vez mais opressivos. Já no caso das mulheres negras, a própria família, a possibilidade de constituir família era negada, né? Os escravizados não podiam ter família. Então a possibilidade de construir família e comunidade era uma das grandes formas de resistência. Então a família já não é uma forma opressora, né, historicamente, para a maioria das mulheres negras. E essa contradição ela aparece nos debates. Isso não quer dizer que toda família negra é libertária e toda família branca é opressora. Não, pelo contrário. Isso quer dizer que a gente tem formas sociais que vão se chocando e se encontrando e produzindo novas formas. Então, esse patriarcado católico, né, aqui no Brasil, ou então judaico-cristão, se a gente quiser falar, ele vai se expandindo para todo mundo e se impondo em todo mundo, mas ele se impõe sobre outras formas de organização. Então a gente tem essa imposição. Muitas vezes aqui no Brasil a gente vai ver, né, famílias chefiadas por mulheres do ponto de vista econômico, que constituem a maior parte das famílias brasileiras hoje, mas que também tem uma estrutura patriarcal de organização e muitas vezes até com uma organização, né, violenta, enfim, violência doméstica, um homem ali, mesmo que esse homem não seja o provedor da casa, né? Sim. Isso acontece muito. Isso É raro, acontece mas muito. acontece muito. Então, e nas famílias brancas já tem a ideia do homem provedor, mas essa ideia do homem provedor era uma ideia também muito, muito recente, muito breve na história da Europa. Ela não é uma ideia transhistórica. Ela surge, na verdade, se consolida, ela surge durante as guerras, né? E ela se consolida no pós-Segunda Guerra Mundial, como um salário família, que aí sim, 8 horas de trabalho na fábrica, salário familiar, para a mulher ser reintroduzida no lar. Então também não é essa forma que parece que é uma forma transhistórica de família, ela não era assim. E no neoliberalismo é impossível uma família se manter com o salário de uma pessoa só, né? A maioria das famílias trabalhadoras, mesmo trabalhadores intelectuais, é quase impossível, né? Só o aluguel já vai um salário inteiro. Exatamente. E aí, hoje em dia, o feminismo da reprodução social, né, que é uma das tradições dentro do feminismo socialista, a qual a autora desse livro defende, ela vem no livro Reconstruindo, né, aliás, está aqui o livro, para quem se interessar, ela vem no livro reconstruindo como que essa ideia de um feminismo que centraliza a noção de reprodução e produção e reprodução da vida humana
ela se constrói ao longo desses séculos e ela é extremamente importante para os dias de hoje. Porque se a gente for centralizar a questão da opressão de gênero numa alegada exclusão do mercado de trabalho, ou então numa alegada opressão inata da forma família, né? Ou então numa dimensão religiosa, a gente não vai conseguir dar conta de explicar o quanto que essa diversidade de mulheres é oprimida e o que é gênero, no final das contas, né? O que é essa opressão de gênero? Porque daí a gente está sempre reproduzindo um certo dualismo, a opressão de classe de um lado, a opressão de raça do outro, a opressão de gênero. E o que as mulheres negras vão dizer é que, olha, parece que é assim, que é separado, mas na verdade é uma unidade. E isso está explícito nas nossas vidas enquanto mulheres negras. Nós não sofremos um sexismo uma hora, outra hora o racismo e outra hora a opressão de classe. Nós vivemos isso tudo ao mesmo tempo, porque isso está inscrito na nossa corporalidade, na nossa posição social. Ao mesmo tempo que a gente vive isso tudo ao mesmo tempo, as mulheres brancas também vivem isso tudo ao mesmo tempo, porque generificação e racialização não é só o preconceito, a subjugação, é também a formação do normativo, do que se espera de uma mulher branca, né? Então, uma mulher branca é o quê? É aquela que tem que ser mãe, necessariamente? É aquela que tem que dar conta, então, do trabalho no lar e fora do lar de forma exemplar, como você falou no neoliberalismo? Porque hoje em dia é isso que cobram de nós, né? Então, a gente tem que ser muito boas, né, no nosso trabalho, né? Porque é igualdade, então a gente ocupou cada vez mais espaços de poder na sociedade, com nenhuma garantia, né, para que a gente faça esse trabalho, nenhum direito, nenhum acesso, como se nós fôssemos, né, tivéssemos a mesma posição social que os homens, quando na verdade a responsabilidade pelo trabalho doméstico ainda está desproporcionalmente nas nossas costas. Então hoje a gente continua com a sobrecarga, né, e aí o feminismo da igualdade crítica já vinha trazendo essa questão da dupla jornada, etc., apesar de não ter desenvolvido esses outros aspectos que eu falei, e de fato isso é algo importante. Então, o que eu queria dizer é que, por mais que a gente tenha muitas tendências feministas diversas, não quer dizer que uma ou outra corrente é falsa ou está errada. Quer dizer que talvez ela focou num aspecto parcial da realidade. Porque, de fato, para as mulheres burguesas, brancas, europeias, né, o principal problema era a impossibilidade de acessar o mercado de trabalho. Enquanto para as mulheres trabalhadoras, o problema estava numa outra dimensão. Então, se a gente consegue estar procurando uma perspectiva mais ampla, o que a gente chama de uma teoria unitária, né, a gente tem que olhar todas essas parcialidades e conseguir enxergar o todo. O que constitui a opressão de gênero? Porque o fato de uma mulher hoje branca, né, nos bairros de classe média do Rio de Janeiro, de São Paulo, né, ela ter essa expectativa dela ser heterossexual, começa por aí, né, dela ser mãe, dela ser também uma intelectual, uma trabalhadora, ter alguma força de trabalho qualificada. Então, essa expectativa, ela só pode existir se ela for sustentada também pela existência de mulheres que não vão acessar essa possibilidade e que, na verdade, têm uma maternidade muito mais compulsória, né? E aí eu estou falando muito mais compulsória, porque no Brasil, para todas nós, a maternidade é compulsória. E eu acho que isso também é importante falar. Ideologicamente e juridicamente, já que a gente não tem acesso ao aborto legal, né? E os métodos contraceptivos não estão assim tão disponíveis quanto as pessoas falam, e a educação sexual nas escolas tem sofrido graves retrocessos, né? Então, assim, a maternidade é compulsória, mas ao mesmo tempo a maternidade é ultrajada. Esse é um conceito que eu tenho desenvolvido, porque para todas nós também não há infraestrutura social que sustente a nossa maternidade. Então, nos exigem uma maternidade excelente, mas nos tiram condições para exercer essa maternidade, certo? Então, os nossos locais de trabalho não têm creche, né? A gente não tem acesso à saúde pública gratuita de qualidade, porque o SUS está subfinanciado, precarizado. Então, tem todo um processo, para não mencionar, aqui no Rio de Janeiro principalmente, mas em todo o Brasil, a questão da violência de Estado, né? Então, você obriga as mulheres a, de fato, exercer a maternidade e o tempo todo violenta essa maternidade, seja pela violência obstétrica, seja pela falta de acesso à saúde, seja pela ponta do fuzil mesmo, nas operações policiais, nas favelas, nas periferias. E não é à toa que o movimento de mães e vítimas familiares, né, mães e familiares de vítimas de violência do Estado, cresce no Brasil todo, né? Então a gente tem uma maternidade que é ultrajada, e esse ultraje ele vai em graus, né, diferentes, assim, dependendo
de qual é a posição social e quais são as dimensões que cruzam a realidade, que constituem a realidade dessas mulheres. Raíssa, hoje a gente tem discutido muito nessa questão do trabalho reprodutivo, o trabalho de cuidado, está sendo olhado mais como trabalho, né, e não como um destino biológico natural. Mas quando você coloca soluções, vai muito numa esfera de os homens têm que fazer trabalho também dentro de casa. Legal, sou super a favor, só que continua numa esfera individual e da família. Por que Sim. a gente não debate mais formas de socializar esse trabalho de cuidado, né? Então, ter refeitórios públicos, lavanderias públicas, que a gente pudesse acessar, né, esses serviços, não ele ser privatizado dentro do lar. Não, perfeito, Raquel. Essa pergunta, ela na verdade, a própria agenda política dessa tradição teórica, né, do feminismo socialista, historicamente colocou, né, ao colocar a questão da reprodução da força de trabalho e localizar a opressão ali, colocou a necessidade da criação de uma infraestrutura pública que desse conta dessa reprodução da força de trabalho, da reprodução cotidiana e intergeracional da vida, para que as mulheres fossem de fato emancipadas politicamente e materialmente, né? Então, e inclusive emocionalmente, né? Porque tem toda uma carga de culpa, de peso emocional, psíquico na gente nessa obrigação de cuidar. E de fato foram os países socialistas os únicos na história da humanidade que construíram, né, uma infraestrutura pública parecida, né? Então a antiga União Soviética tinha, no seu início, as lavanderias públicas, os restaurantes populares, as próprias escolas, né, os centros educacionais, eles eram muito mais ampliados. Eu tenho uma amiga que nasceu na União Soviética, né, e ela conta que na escola, naquela época, eles tinham, inclusive, uma das disciplinas, né, uma das matérias da escola, era justamente uma matéria que ensinava fazeres domésticos para meninos e meninas, para que todo cidadão soubesse tanto consertar, né, trocar uma lâmpada, consertar ali uma torneira que quebra, mas também, né, costurar uma roupa, fazer uma comida, né? Então, assim, isso são habilidades que deveriam ser inerentes a qualquer pessoa, a qualquer adulto funcional e, portanto, deveriam ser ensinadas, né, para todos nós, né, na escola, inclusive como parte de um processo de socialização das capacidades de produção e reprodução da vida. E o que tem hoje na sociedade capitalista é o inverso. A gente tem meninas desde o início sendo educadas, desde os brinquedos que a gente escolhe para as meninas e para os meninos, né? As meninas sendo educadas para o cuidado e os meninos sendo deseducados a cuidar, alienados do cuidado. E aí, quando a gente fala, os homens deveriam cuidar mais em casa, se coloca a questão, aquele adulto de 30 anos que não faz nada, né, ou que não chega junto nas tarefas domésticas, ele viveu 30 anos sendo desaprendendo que ele tem a capacidade de cuidar, né, e se desresponsabilizando dessa capacidade. Então, agora exigir moralmente também que todo mundo, né, exerça isso é utópico, né, é uma coisa que é legal, é moral, como você falou, mas que não é pouco efetiva. De fato, o que a gente pode fazer além da educação né, e da normalização de que todo mundo deve saber cuidar, né, e cuidar de si, exercer o cuidado, sim a criação dessa infraestrutura pública, né? E a gente tem infraestrutura, né? A gente sempre pensa, né? Olha a quantidade de restaurantes privados que existem, né? Imagina se a gente tivesse uma política pública para garantir que parte, pelo menos, desses restaurantes fossem a preços acessíveis, com comidas de qualidade, né? Enfim, isso já poderia ser uma realidade há muito tempo, assim como a ampliação dos próprios direitos das mulheres, né? Então, hoje a gente tem uma licença maternidade no Brasil que é, de fato, ultrajante, 4 meses, porque maternidade se exerce, né? É menos do que o aleitamento materno obrigatório, né? Então, assim, o que acontece? A gente discutiu há pouco tempo a licença paternidade e o que passou no Congresso foi um tempo, né, enfim, ínfimo, se a gente for pensar a necessidade de um recém-nascido. Então, é muito bonita a frase que circula por aí hoje na internet, que é preciso uma aldeia para educar uma criança, só que na nossa sociedade a aldeia não existe, né, de fato. Essa aldeia, ela, na verdade, ela está sendo destruída cada vez mais a cada dia e o processo de reprodução, de cuidado fica privatizado nas famílias. E a gente enfrenta, Raquel, ainda uma questão ainda mais dramática quando a gente pensa nos nossos idosos, né? Porque aí sim ainda é mais terrível, porque não tem nenhuma infraestrutura de cuidado para os idosos, pública, né?
Então, agora o trabalho das cuidadoras a partir da Política Nacional de Cuidado, né, está sendo valorizado, visto, né, a gente está olhando um pouco mais para isso, mas ainda assim é para quem consegue pagar, né, quem consegue acessar. E a gente tem aí um drama que muitas famílias vivem, que é ter um parente acamado, às vezes também por doença, não só pela idade, mas principalmente pensando a quantidade de idosos cada vez maior no Brasil, né? E de ter que cuidar o tanto de gasto emocional, o tanto de trabalho que isso exige, né? E o tanto de técnica que isso exige, porque se você levanta uma pessoa, né, tem um peso maior, né, maior do que o seu muitas vezes, sem técnica, você acaba com a sua coluna, mas você tem que trabalhar no dia seguinte, e às vezes você ainda tem uma criança, né? Ou algumas crianças para cuidar. A gente sabe que a gente vive o que a gente chama de uma crise profunda de reprodução social, que se agrava a cada mais com a destruição da infraestrutura pública no capitalismo. Então, se a gente pensar o subfinanciamento do SUS, né, ele também vai contra a possibilidade de uma política nacional de cuidado ser de fato efetiva e atingir a todos, porque essas políticas que deveriam ser intersetoriais, deveriam ser complementares, elas não conseguem se nutrir, né? Então a gente ainda tem uma lacuna muito grande, pensando em infraestrutura legal mesmo, social, no Brasil hoje, assim, e que é terrível, causa um adoecimento coletivo, né? E aí a gente também está vendo uma sociedade cada vez mais exaurida, cada vez mais violenta, cada vez mais ansiosa, cada vez mais deprimida, né? E o uso de remédios aí aumenta também exponencialmente. E algumas soluções, né, que são apresentadas para essa crise, que todo mundo percebe que a gente está vivendo, algumas soluções são bastante problemáticas. Então a gente vê aí um crescimento da extrema-direita, a gente vê, por exemplo, o fenômeno das threadwives nas redes sociais, que são essas mulheres que defendem que é um destino biológico da fêmea da espécie humana, cuidar dos filhos, fazer comida do zero, né? Enfim, é uma tentativa também de regredir todo esse discurso, esse acúmulo de discussão que já foi feito há séculos, como a gente já mostrou. Com certeza, não é um fenômeno realmente que merece ser estudado a fundo e que parece, né, assim, quando você está num momento de sofrimento, né, e um sofrimento esse que eu estava mencionando, parece uma solução, né? Então eu não trabalho mais, fico em casa, assim, meus filhos vão estar menos expostos à violência, né? Tem um pouco disso também, desse imaginário de que o mundo está muito violento e que se a mãe estiver mais em casa, os filhos vão estar melhor cuidados, etc. Só que a gente esquece que a gente está, na verdade, também contribuindo para a dessocialização mesmo, para que os nossos vínculos, as nossas capacidades de nos relacionarmos uns com os outros, os vínculos comunitários, eles vão se enfraquecendo também, né? E essa questão da threadwife, na verdade, ela é meramente ideológica, né? Ela não consegue se materializar em grande escala para a classe trabalhadora. Então, ela pode funcionar para alguns setores das classes dominantes, né? Para quem tem dinheiro e consegue bancar isso, né? Esse tipo de vida, esse estilo de vida. Mas para todo mundo, como você mesma falou, um salário mínimo, o salário médio mesmo da população brasileira não é o suficiente para bancar uma família com um só trabalhador, né? Então essa história, né, de pensar uma housewife, a housewife, né, a dona de casa, ela só fazia sentido num breve período da história da Europa Ocidental, que houve salário-família, né, e que tinha uma grande infraestrutura pública para complementar esse salário-família, que era a escola pública de qualidade, a saúde pública de qualidade, redes, né, de assistência, muitas vezes banco de alimentos, né, muitas vezes essas estratégias que vão complementando aí esse salário-família. E é muito importante que se diga também, Raquel, que a gente no Brasil às vezes tem a ideia de que o salário-família era uma realidade de todos os países da Europa, né, ou do norte global. Na verdade, mesmo na Inglaterra, por exemplo, esse salário-família também era racializado, tá? Era para as famílias brancas, porque as famílias de imigrantes caribenhos, as famílias negras, né, mesmo, que já estavam lá há muitas décadas, né, as famílias indianas, eles muitas vezes não tinham acesso a essa infraestrutura pública porque eles tinham um nível rebaixado de cidadania social. Então também tem isso, né? Se racializa a possibilidade de ser uma dona de casa em tempo integral, né? Essa threadwife, e que é uma ideologia não só sexista, mas também racista nesse sentido, porque ela oculta
que alguém vai estar fazendo esse trabalho e vai estar proporcionando que essa infraestrutura social. Outro dado importante para a gente aqui no Sul Global é pensar que enquanto a Inglaterra estava proporcionando para os seus cidadãos, né, uma perspectiva de pleno emprego, uma perspectiva de salário familiar, né, uma infraestrutura social, as suas colônias, né, na Ásia e na África, né, que estavam se descolonizando, ou tinham acabado de se descolonizar, elas estavam submetidas a um processo chamado neocolonialismo, né, que é um processo, na verdade, de expropriação econômica intensa e que transferia valor do sul global para o norte global. Então, esses países também, eles enriqueceram os seus cofres públicos, né, eles ampliaram o seu fundo público a partir da miséria que causaram em continentes como o continente africano e aqui na América Latina também. Né? A gente também sofreu bastante com esse processo, principalmente se a gente pensa na relação do Brasil com os Estados Unidos na história. Então é muito complexo, se a gente for parar para pensar essa questão da Threadwife, ela é realmente uma ideologia de extrema-direita enganadora e que nos aprisiona, né? que tende a retroceder todos os ganhos desses movimentos, dessas perspectivas teóricas, mas também não apontar para o futuro, porque não soluciona, a gente vai continuar adoecendo, jornadas duplas, triplas, muitas vezes, de trabalho, e sem espaço, sem tempo, né? E eu acho que é muito isso também, sem tempo para respirar, para exercer as nossas potencialidades, né? Para viver, para ter vida para além do trabalho, né? Já que você está o tempo todo no trabalho remunerado ou num trabalho não remunerado intensivo. E há quem pense que cuidar de criança e de idosos e de pessoas doentes também não seja exaustivo, né? É só quem não cuida que pensa Nossa, isso. Porque qualquer pessoa que já cuidou ou que cuida sabe o quão exaustivo e demandante. Muitas vezes, para essas cuidadoras que não têm outra opção, ir para o trabalho remunerado é o único momento de escape, por mais exaustivo que seja. Porque dentro de casa é tão exaustivo, e exaustivo mesmo psiquicamente, que às vezes você está descansando no seu trabalho remunerado, descansando a mente, né? O que é muito perverso e muito adoecedor, porque claramente isso não é descanso, né? Então, reconsiderar o que é trabalho é fundamental para a gente pensar a sociedade hoje e recuperar o tempo, né? Tempo para que a gente viva de qualidade, porque o capitalismo, o neoliberalismo, como você falou, cada vez mais expropria o tempo, né? Comprime o tempo, consome o tempo e é isso que gera valor hoje, né? Sobretudo, é esse consumo excessivo do tempo e das nossas possibilidades de sobrevivência. Uma cesta básica cada vez mais precarizada, o acesso precarizado aos meios de sobrevivência cada vez mais restrito gera mais trabalho, né, doméstico. E aí, se a gente for pensar, né, na alimentação, por exemplo, uma alimentação cada vez mais industrializada, mais precária, mais rápida, é também uma saúde mais enfraquecida, então você vai ter mais adoecimento, né, as crianças vão ficar doentes com mais frequência. Você tem uma bola de neve aí que só se soluciona com infraestrutura pública, só se soluciona com restaurante popular, com qualidade nutricional, segurança alimentar, né, com moradia adequada. E isso é outro tema muito importante para a gente, né? A gente vive uma crise habitacional enorme no Brasil e todos esses fatores eles estão interligados, né? Então é uma totalidade de fato que nos constitui enquanto sociedade. Então também ficar reclamando que tá cada vez tudo mais violento é isso, que sociedade a gente está construindo, né? Acho que essa é uma pergunta importante para a gente pensar a centralidade do feminismo, né? O que é o feminismo? O que o feminismo faz a gente pensar, né? Raiz, eu tinha anotado aqui no meu roteirinho de perguntar qual a importância desse livro ser lançado no Brasil de 2026, mas acho que já está mais do que respondido, então convido todo mundo a conhecer o trabalho da Susan Ferguson e muito obrigada por essa conversa hoje. Nada, imagina. Até a Obrigada, Raquel. próxima. Obrigada a todo mundo que escutou. Até a próxima. Assim a gente encerra mais um BDF Entrevista. Foi ótimo estar na sua companhia. A gente se vê no próximo programa. Tchau.